Não deixe o seu filho padecer pela ausência daquilo que você deveria fazer. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos dar uma passeada na Bíblia e entender melhor a história de Moisés e da importância do papel da sua mãe em sua história. Não se esqueça de se inscrever e de deixar aqui o seu comentário, se esse vídeo edificou a sua vida ou se existe alguma dúvida que você gostaria que eu tirasse, pois eu tenho interesse em te ajudar. Agora vamos lá desfrutar do reforço que o Senhor está derramando nas nossas maternidades por intermédio dessa história. O livro de Êxodo vai nos demonstrar que houve um momento em que Faraó lançou uma semente de medo nas famílias israelitas ao mesmo tempo. Ele fez isso quando ele lançou um decreto de que todos os meninos que nascessem naquela época deveriam ser mortos. E de fato, muitas famílias se submeteram àquela sentença. Porém, naquele mesmo tempo, existia uma mulher, Joquebede, que ela não se submeteu àquela sentença e decidiu se posicionar, fazer algo diferente para que o seu filho não viesse a padecer. Ainda bem que ela ajuda dessa forma, pois o medo vem muitas vezes para nos paralisar e nos fazer se submeter exatamente àquilo que jamais queremos viver. Mas Joquebede nos trouxe um grande exemplo de que é possível confiar em Deus nas circunstâncias mais difíceis ou até mesmo impossível. Nessa história existe algo que me chama muita atenção. É que o pai de Moisés não foi citado nessa situação, porque geralmente o papel do pai não é somente provisão, mas também proteção. E como se tratava de uma ameaça, logo poderia ter sido esse posicionamento gerado por intermédio do seu pai, mas ele não foi citado. Claro que, segundo os historiadores, houve a participação dele na criação de Moisés, mas exclusivamente nessa situação, ele não agiu com instinto de proteção. Embora nós também aprendemos a ter esse instinto, que é representado por Deus nas nossas vidas, quando geramos nossos filhos. O útero é a nossa primeira morada. E lá, através da maternidade, nós temos a oportunidade de transmitir proteção e sustentação para os nossos filhos até o dia do seu nascimento. Talvez ela também desejou muito que ele se posicionasse, que ele protegesse, que ele tivesse uma ideia. Porém, ela não se apoiou nisso e decidiu utilizar a sua estratégia para se posicionar. E um grande erro que existe, na maioria das vezes, é muitas mulheres que são derramadas do Senhor estratégias e grandes direções para a sua vida e pela falta de apoio do seu companheiro, ela acaba não deixando de exercer a direção que foi dada por Deus. É como se ela precisasse, tivesse a necessidade da aprovação ou do apoio de alguém para fazer aquilo que o Senhor constituiu no seu coração. Agora imagine se, pela falta de posicionamento do seu pai, aquilo que foi derramado, aquele instinto de proteção que começou a atuar na vida de Joquebede não reinasse, porque ela decidiu por orgulho se apoiar na ausência de alguém que não recebeu a direção que o Senhor havia lhe dado. Porque geralmente quando Deus dá uma direção a nós, somente nós conseguiremos visualizar o resultado. Ninguém mais. É por isso que muitas pessoas não acreditam em alguns métodos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, porque nós temos a capacidade de visualizar. É igual o sonho de José. Ele teve um sonho e conseguiu sentir aquele sonho, conseguiu se visualizar naquele resultado. Porém, ao contar os sonhos para seus irmãos, eles ouviram aquele sonho, mas jamais imaginou que aquele resultado que José enxergou poderia acontecer realmente na vida deles. Por quê? Porque ele jamais conseguiria visualizar aquilo que o Senhor demonstrou somente a ele. E quando o Senhor derrama uma estratégia no nosso coração, ele também derrama a capacidade de, por meio da fé, enxergarmos o resultado. Então, nem sempre podemos julgar alguém de não nos apoiar ou de não fazer aquilo que o Senhor derramou nos nossos corações e quer que nós venhamos fazer. É normal você desejar que alguém te aprove, que alguém te apoie, que alguém te instrui. Sim, tudo isso é normal, mas não é normal porque você não recebeu aquilo que você gostaria, você deixar de se posicionar devidamente conforme aquilo que o Senhor propôs no seu coração. Porque imagine o que aconteceria com todo o projeto do Senhor que foi derramado na vida de Moisés, que só aconteceria se verdadeiramente ele estivesse vivo e apto para viver tudo aquilo que o Senhor derramou. Então, esse projeto não aconteceria. Então, se você deseja que algo aconteça muito na vida do seu filho, se você consegue ver uma estrutura melhor para a vida do seu filho, se você consegue enxergar resultados acontecendo na vida do seu filho e por intermédio da vida do seu filho, não deixe de se posicionar, porque aquela pessoa que está ao seu lado não enxergou aquilo que Deus só mostrou unicamente a você. E por que você precisa se posicionar? Porque existem resultados que só nascerão
por intermédio da estratégia que foi plantada em você. Existem resultados que só vão acontecer por causa da direção que foi plantada em você. E nem toda direção e nem toda instrução será derramada na vida dos dois pais. Tem coisas que o Senhor só vai fazer unicamente por intermédio da maternidade. Claro que o papel do pai é muito importante. Eu não estou aqui falando para remover a importância do papel do pai também no seu posicionamento devido diante de Deus. Mas eu estou falando que o Senhor conta com a nossa maternidade para gerar resultados que só iriam acontecer por intermédio das nossas vidas. Então Joquebede viu a ameaça. Ouviu a ameaça e como mãe sentiu aquela ameaça. E ao sentir, ela decidiu ser movida pelo poder da palavra de Deus e da promessa que o seu filho carregasse, ainda que não houvesse comprovação alguma de que realmente ela iria ser realizada. Ela poderia se submeter àquelas ameaças? Poderia se submeter, mas ela entendeu que em Deus ela não era obrigada a aceitar aquela situação na vida do seu filho. Ela não era obrigada a ver o seu filho padecer diante dos seus olhos por causa do orgulho de um rei. Então o que foi que ela fez? Ela poderia se conformar com aquela situação. Ela poderia se acomodar e inclusive ela tinha milhares de justificativas para se apoiar e se submeter àquela situação, como por exemplo, foi o rei que mandou matar. Foi o rei que se levantou. Eu não posso fazer nada, não. Mas ela não aceitou aquela situação. Então, se seu filho está vivendo qualquer tipo de ameaça, eu te convido a não se acomodar com essa situação. A não se submeter a essa situação. Talvez, assim como Joquebede, você também poderia ter milhares de razões verdadeiras, lógicas, até admiráveis de ser ouvida a justificativa, mas você não é obrigada a aceitar. Aconteceu algo recentemente na minha vida, que por intermédio dessa palavra eu fui movida a me posicionar. Sim, existiam algumas áreas da minha vida que começou a ser ameaçada. E consequentemente os meus filhos receberiam consequências. Porém, essas consequências não teriam a ver com aquilo que eles plantaram, e sim com a escolha que eu fiz. E quando eu percebi que as áreas da vida dos meus filhos estavam correndo risco, eu precisei me posicionar e fazer algo que viesse a proteger ele dessas consequências. Se posicione. Se porventura a sua vida financeira está ameaçada e os seus filhos correm o risco de sofrer a consequência de enfrentar dificuldades, de viver a escassez, levanta, se posicione, crie uma estrutura, faça alguma coisa, mas não deixe ele receber consequências daquilo que o Senhor está te mostrando, que por enquanto apenas é uma ameaça. Se a sua vida emocional está em risco, a sua estabilidade, se levanta, se posiciona, para que os seus filhos não sejam fornecidos pelos seus traumas e esses traumas sejam reproduzidos e transferidos na vida dos seus filhos. Eles não merecem viver essa consequência. Então, se a sua vida emocional está apenas sendo uma ameaça, por enquanto, é o Senhor dando o sinal. Você precisa se posicionar. Se porventura a sua conduta familiar está desmoronando por causa da pessoa que você escolheu para estar ao lado, ou está desmoronando por conta das ações que você mesmo está provocando, se levanta, faça alguma coisa, não permita com que essa ameaça torne resultados ainda piores. Faça alguma coisa, porque a revolta pode roubar, matar a esperança na vida do seu filho. E a fé do seu filho pode vir a perecer, não por coisas que eles provocaram, mas por causa de você. O que aconteceu na vida de Joquebede foi o quê? Uma justiça. Não era justo que o seu filho morresse por causa do orgulho de um rei. Não era justo que o seu filho padecesse por causa de situações de terceiros. Não. Ela disse, não, meu filho não vai padecer. Não, meu filho não vai sofrer. E eu não estou aqui falando de morte física. Eu estou falando aqui de morte espiritual, de morte emocional, de morte sentimental. Eu estou falando aqui da conduta desconstruída que pode acontecer na história da sua família e seus filhos serem completamente atingidos e padecerem por causa dessas ações. Por quê? Por causa da ausência daquilo que você não fez até hoje. O que você precisa fazer? Talvez você pode dizer assim, mas eu não tenho muito recurso, eu não tenho muita opção. Ei, deixa eu te dizer, enquanto você pega apenas um cestinho, que é apenas o que Joquebede tinha, o Senhor prepara um palácio. Então você pode até dizer assim, eu não tenho muito recurso, eu não tenho muito o que fazer. Ei, pega o que você tem, faz do que você tem, porque enquanto você faz com o que você tem, o Senhor provê aquilo que você não pode. Ela pegou um cesto, colocou o seu filho ali dentro. E olhe que quando ela colocou no rio, em lugar exposto, a ameaça ainda estava valendo. Mas enquanto ela pegou o que ela tinha, que foi apenas um cesto, o Senhor preparou um palácio. E nesse palácio tinha todos os recursos
que o seu filho precisaria para se manter vivo. Quando você se posiciona com o que você tem, o Senhor faz o que você não pode. O Senhor derrama o que você não tem. O Senhor aumenta os recursos de proteção para que os planos dele permaneçam vivos na vida dos seus filhos. E é esse convite que o Senhor está fazendo para a sua maternidade hoje. Não importa o que aconteceu até ontem, até hoje. O que importa é que se você se posicionar, ainda dá tempo de você salvar não somente as suas emoções, mas salvar as emoções dos seus filhos. De você salvar não somente o seu estado financeiro, mas de você salvar também a estabilidade dos seus filhos na vida financeira. De você não somente permitir com que a sua conduta familiar seja reconstruída, ainda que não tenha você sido a culpada disto, os seus filhos terão a oportunidade de enxergar em você uma esperança de que princípios e valores ainda são importantes de uma geração como essa, e eles serão reprodutores de uma boa conduta e não de uma conduta ruim. Por quê? Porque você decidiu se posicionar. É tempo de se posicionar. E eu quero declarar coragem na sua vida. Você não vai se submeter, assim como as outras famílias, às ameaças que estão cercando você. Você não vai se acomodar na situação que você está enxergando que pode ser resolvida enquanto há tempo. Você não vai deixar com que as circunstâncias determinem o fim na sua história. Mas em Deus, com coragem, o seu posicionamento vai trazer vida para você e vai trazer vida para Moisés. Aí o que isso pode acontecer? Moisés cresce, sendo fornecido completamente pelo cuidado de Deus. Eu não sei o que você precisa fazer, mas você não pode deixar Moisés perecer. O seu Moisés é um projeto de Deus para esta geração. Eu vou repetir. Os seus filhos são um projeto de Deus para esta geração. E eu vou ser mais clara. Moisés não nasceu para ser cativo. Moisés nasceu para ser livre. Deus não chamou Moisés para ser cativo do medo. Deus não chamou Moisés para ser cativo das ameaças das circunstâncias, para ser cativo da maldição hereditária, nem muito menos para ser cativo dos seus próprios traumas. Deus chamou Moisés para ser livre e, consequentemente, livrar mais uma geração. Então, Deus conta com você para você se posicionar em todas as áreas, principalmente aquela que vai cumprir o propósito de Deus e honrará o nome dele. Para que assim, todas as outras coisas que não estão no seu alcance comece a ser manifestada por causa da fidelidade de Deus, por intermédio da sua obediência. O Senhor conta com você. Deus abençoe você e continue cuidando da sua família e te proporcionando a coragem que você precisa para fazer o que for preciso para que tudo venha estar dando certo para o seu bem-estar e para a honra e glória do nome dele. Receba o meu abraço e até o próximo vídeo.